Opa! E aí, galera? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Como é que vocês estão aí em mais uma segunda-feira? Segunda-feira de uma semana que a gente tem feriado para variar um pouquinho. Vários feriados na quinta-feira nesses últimos tempos, né? E aí, como é que vocês estão? Vão se aproximando? Vão. Opa, comecei agora! Seja bem-vindo, Bruno! Como é que você tá, cara? Mas e aí? Hoje temos uma live aí de psicologia ao vivo. Vamos fazer um react um pouco mais solto aí hoje. Eu já vi o vídeo do react antes, porque. Opa! Ah, tá, tá. Não, não, é que eu dou play anteriormente. Você geralmente chega um pouquinho mais tarde, mas eu sempre começo um pouquinho antes a gravar, justamente para poder mandar o link para a galera ir chegando, se quiserem começar a conversar nos comentários ou alguma coisa assim, mas eu sempre abro o som e a câmera na hora mesmo, não se preocupe. Mas então, hoje a gente tem um react aí de um canal que eu gosto bastante, que é o Matando Matheus Agrito. Conheço o canal há bastante tempo, foi apresentado para mim pela minha esposa. E, cara, é um vídeo muito legal que eu já vi, mas eu quero reagir aqui novamente com vocês. Reagir pela primeira vez com vocês, na real. Mas aí o que a gente vai fazer é falar sobre assuntos relacionados principalmente ao fazer do psicólogo nas redes sociais. E eu vou terminar um pouquinho falando sobre como fazer uma denúncia para maus psicólogos, alguma coisa assim, para os conselhos de psicologia. Então eu já vou ir colocando aqui a nossa janela. Deixa eu ver. Propriedades da fonte. Abrimos aqui o Chrome e feito. Aí, deve ter aparecido para vocês, né? Já dá para a gente deixar um pouco maior. Vamos colocar aqui em HD 1080 o máximo possível. Colocar o volume certinho para vocês. E também, cadê? Acho que eu vou colocar na velocidade de reprodução 1.25, porque daí a gente ganha um pouquinho de tempo e fora os 5 primeiros segundos a gente já acostuma. Ah, valeu pelo feliz aniversário. Valeu, valeu mesmo. Foi ontem, mas estou na correria aí, quase não consegui responder o pessoal. E 29 aninhos na cara, finalmente. Quase 30, tô quase chegando lá. Eu já tô sentindo a crise vindo, tá ligado? E sim, a Larissa tá bem, a minha esposa tá tranquila. Pra quem não sabe, ela acabou operando, tirou a vesícula, teve uma pedra na vesícula semana passada. Na verdade, semana retrasada pra semana passada. E comecinho, nessa hora, na verdade, dessa live na segunda passada, ela tava operando, né? E deu tudo certo, ela já recebeu alta, só tá se recuperando. Foi cirurgia aberta, então a recuperação demora pra caramba. Mas tá dando tudo certo. Cada dia ela tá melhorzinha, precisando menos da minha ajuda. Não preciso ficar aqui de olho no WhatsApp, que nem na live passada, que eu tava meio desesperado, tentando pegar qualquer tipo de informação, ou vendo se ela tava bem. Então tá bem mais tranquilo agora, finalmente. Mas nossa, dá uma cansadinha aí toda essa coisa de passar nervoso com o hospital, história, cara, erro médico. É fogo, é fogo. Mas, bem, estamos aqui justamente para fazer um react sobre médicos ruins, psicólogos ruins, profissionais de saúde ruins. Então vamos passar um pouquinho mais de raiva e dar risada juntos? Vamos lá, vamos lá. E não é replay da última não, mas faz parte, faz parte. Quem não tá com 1000 abas abertas hoje em dia, né? Mas vamos lá, é só garantir que não tá com 1000 abas abertas a ponto de ferrar a capacidade de processamento do computador e acabar não conseguindo ver a live. Fora isso, tá tranquilo. Então vamos lá. O nome do vídeo é Grave. Esses médicos de tico-teco vão acabar na prisão. Então, o Matando Matheus Agrito é um canal que faz muitas coisas, mas é majoritariamente questão de react, né? Então o Matheus e o Gigo, que é o companheiro dele, né? Geralmente é o Matheus na câmera e se vocês ouvirem alguém falando no fundo, para quem não conhece, a premissa do canal é o Gigo, né? É, eles vão reagindo a várias coisas ali e esse é um compilado aí de vídeos, de coisas de redes sociais, de profissionais de saúde sendo maus profissionais de saúde, ok? E alguns eu vou só dar risada ou passar raiva com vocês, mas
Quando for principalmente alguma coisa relacionada à psicologia, aos psicólogos, é óbvio que eu vou parar, fazer um comentáriozinho um pouquinho mais longo e fiquem à vontade para conversar comigo enquanto eu estou fazendo esse react aqui, tá bom? Então vamos lá, qualquer coisa, se o som estiver muito baixo ou muito alto, podem me avisar que eu ajusto aqui nas configurações do Streamlabs, beleza? Então vamos nessa. Irresponsável, uma pessoa que é da área de saúde. Irresponsável, uma pessoa que é da área de saúde, fazer um vídeo desse de forma tão rasa. Deixando sempre a comida mais gostosa do prato por último sem saber que é um sintoma de TDAH. Oi, eu sou. Não se preocupem, eles pegam um spoiler do meio, a gente vai voltar. Eles voltam o vídeo nessa parte, daí a gente acha com mais calma isso, tá bom? Então vamos lá. E eu tô até com um pouquinho de medo de 1:25 ser um pouco frenético pra eles, mas vamos ver. Qualquer coisa eu dou uma diminuída. Matheus, e esse é o Matando Matheus. A grito, acorda menina, vem cá, hoje nós vamos falar. Que isso? Não entendi. Você tá loiro. É só pra fazer uma referência com o Tá, cabelo. entendi. Come on, kids! Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno, gente, maravilhoso, que são os médicos da internet. Os médicos do TikTok, do Instagram. E é um fenômeno que já vem há bastante tempo, né? Você já deve ter visto médicos, né? Porque hoje em dia, qualquer profissão, né? A gente precisa de presença online. Não Só um segundo, deixa eu voltar bastante tempo, aqui. né? Você já deve ter visto médicos, né? Porque hoje em dia, qualquer profissão, né? A gente precisa de Nossa, Newton, supervisora, 8 km de distância, quer curtir a vida e ainda um emprego ao lado de empresário? Procuro secretária com vantagens. Pra quem não sabe, esse aqui é um pedacinho é do Tinder, tá, galera? Pra quem nunca usou Tinder. Então o cara tá procurando secretária com vantagens no Tinder. Então basicamente aquela coisa que a gente vê na internet é maravilhoso. O que ele tá falando é muito sério, né? Não que seja uma necessidade absoluta você ter um perfil, alguma coisa assim, para ser um profissional, para fazer o teu marketing e tudo mais, mas ter um perfil nas redes sociais é uma coisa bem básica, bem lugar comum, no bom e no mau sentido para várias profissões, o que inclui, sim, profissões como médicos, como psicólogos e outros profissionais de saúde mental. Então acaba sendo uma coisa que para muitos é muito necessário. Não é o único jeito de fazer marketing, mas é o mainstream no momento. Então vem à tona bons profissionais e maus profissionais, ou profissionais completamente medianos, né? Medíocres e neutros, que é o que existe, né? Não é que as pessoas pioraram na profissão, alguma coisa assim, mas sempre existiu, só que agora está mais na cara de todo mundo, né? Então é bom a gente ficar muito atento a isso também. presença online. Não importa qual seja, todo mundo tem que ter o seu perfil, mas eu acho que quando chega na parte dos médicos é um grande problema, porque mexe assim, né, com... Primeiro que todo mundo já joga os seus sintomas no Google, e já se autodiagnostica lá no Google. Você incluído. Eu com certeza estaria nessa lista. A gente não precisava tocar nesse ponto, mas já foi tocado, né, gente? Desumanos. O que tá acontecendo comigo? Mas eu acho que os médicos do TikTok, principalmente, gente, tem uma coisa que É ele, policial, o cara que gravou o TikTok durante a cirurgia. A gente vai ver umas coisas meio tensas aqui, galera. tudo bem você ter ali um perfil pra sua profissão, né, pra você desempenhar o que você faz, mas às vezes o conteúdo é raso demais. E aí você fica falando sobre possíveis doenças e sintomas, gente, de uma forma tão rasa, ai, que não tem como defender, sabe? Tá tomando Red Pill? Bom, por isso que você tá... Muito difícil ser médico TikToker, sabia? Vê aquelas pessoas assim que já... Qualquer pessoa que assista vai sair achando que tá com a doença. E isso tem acontecido muito. No meu caso, por exemplo, gente, eu recebo muitas mensagens de médicos que me dão diagnósticos assim de graça. Eu não tô nem pedindo, eu tô assim, vivendo minha vida, eu posto um story. De repente eu abro minhas respostas lá do Instagram, né, gente? Tá lá. Você tem câncer. Principalmente por causa dessa pinta... É bom, inclusive, aproveitar esse adendo pra falar um pouco sobre essa pinta da minha boca, que é um grande problema. Então, comentário também à parte. Diagnóstico você não dá gratuitamente, porque diagnóstico você precisa seguir uma série de protocolos, padrões super básicos, né, de coisas muito bem estabelecidas. Vários diagnósticos precisam de exames, ou no mínimo de uma anamnese ou alguma coisa assim. Quando a gente está falando de questão de médico, pode ser, no mínimo, começar com uma triagem, né, com um exame de toque, às vezes para ver onde está doendo alguma coisa. Se a gente está falando até mesmo dentro da psicologia, a gente tem escalas, tem inventários, né, para mensurar várias coisas, inclusive para ajudar a fazer diagnósticos. Então você tem uma série de critérios, série de coisas que vai fazendo, que não é só
olhar alguém vendo um vídeo ali na internet daquela pessoa e dar um diagnóstico. Isso não faz sentido nenhum. Entre os médicos, inclusive, entre o público geral, que as pessoas sempre acham que ou eu tô com a boca machucada, muitos dermatologistas já me mandaram mensagem falando que eu tenho câncer, que é uma coisa que eu sei que eu não tenho, porque eu já fui em vários dermatologistas, afinal de contas eu já fico com muito medo disso. O que é hipocondria? E muita gente, inclusive, acha que eu pito muito, né? E eu estou sempre com a boca machucada, que não é verdade também. Você não pita, não? Não. Que bom. Então, gente, assim, é uma coisa a se pensar. Será que é de bom tom você dar um diagnóstico, assim, através da internet pra alguém? Então vamos evitar. Então hoje aqui nesse vídeo nós vamos mostrar pra vocês médicos e A quantidade de memes de bom gosto desse canal é maravilhosa. profissionais da área de saúde que dão diagnósticos assim de graça, gente, a toque de caixa assim na internet, e as pessoas saem de lá já diagnosticadas, né? E contando pra todo mundo, sim, tenho 5 dias de vida. Pra vocês verem o absurdo em que chegamos, né? Pra gente poder conversar sobre, porque isso está se tornando um grande problema na internet. E além disso, quando a gente está falando também de diagnósticos que são dados por psicólogos, geralmente você vai querer ter uma boa exploração do histórico dessas pessoas, o que é muito, mas muito importante para a gente conseguir definir se aquilo que ela está passando é uma coisa pontual, se é uma coisa que já tem um certo desenvolvimento, um curso, né? Já vai tendo um prognóstico mais claro. A gente tem aquela questão de ter uma dificuldade de ter uma nosologia, vamos dizer assim, nos transtornos mentais, de saber causas específicas de transtornos mentais, até porque eles são muito multideterminados, mas isso não quer dizer que a gente já não tem muita certeza sobre muita coisa de como fazer um diagnóstico de transtorno mental. Só que isso tem que ser feito com calma, com cautela e etc. Né? Então, não é, de novo, não é olhar um vídeo, não é uma coisa muito rápida. Né? Você consegue ter um diagnóstico em uma sessão? Você consegue. Uma sessão de 1 hora? Assim, consegue para algumas coisas, né? Algumas mais, outras menos. Pode ser um diagnóstico empobrecido, pode ser um diagnóstico um pouco precoce, um pouco prematuro, pode ser, tem mais chance de cometer, pode, mas assim, você pode dar um diagnóstico. Mas bons profissionais vão demorar um pouquinho mais, vão ir com um pouco mais de calma e tudo mais. E pela internet, sem você ter um contato direto, ao vivo, síncrono com a pessoa, aí o negócio fica muito mais difícil, né? Até um contato assíncrono é uma coisa, mas com uma gravação ou falar coisas aleatórias na internet, como a gente vai ver, o negócio começa a ficar muito mais complicado. Nós temos, por exemplo, esse querido aqui, gente, que já faz um diagnóstico 2 em 1. Você já sai com 2 CIDs ao mesmo tempo. Eu, deixando sempre a comida mais gostosa do prato por último sem saber que é um sintoma de TDAH. Outra coisa. Nossa, eu fiquei 2 dias sem tomar banho. Não tive vontade mesmo. Comportamentos como esse são comuns em dias de depressão. Primeiro ele fala Esse é muito bom, porque, assim, pelo jaleco deve ser médico, né? Eu estou fazendo um chute aqui super usando de um preconceito, mas muito provavelmente um médico psiquiatra ou alguma coisa assim, mas poderia muito bem ser psicólogo. Eu já vi muitos psicólogos fazendo justamente esse tipo de conteúdo, como o próprio Matheus falou ali, né? Raso na internet. E eu não sou nem um pouco contra você fazer um conteúdo de explicação sobre transtornos mentais, mesmo que resumidamente. Mas eu tenho alguns problemas que eu só vou deixar o Matheus falar um pouco e eu vou comentar por que isso aqui é muito complicado, tá? uma coisa assim que é porque o diagnóstico é tão raso que ele já fala de cara, né, que quem deixa a comida mais gostosa por último no prato tem TDAH. Pode ser um potencial TDAH. E aí, gente, né, todo o Brasil inteiro já Na verdade, vai começar, TDAH no TikTok é uma trend, assim. qualquer coisa no TikTok é TDAH, né? É uma coisa que eu acho que acompanha realmente os diagnósticos reais, porque realmente, ultimamente, tem sido, eu acho que, mais fácil diagnosticar TDAH, tem mais pessoas sendo diagnosticadas que não sabiam. Porém, você não pode sair se diagnosticando com médico de TikTok assim também, né? Sinais de TDAH. Nunca esquece essa merda aí, pô. Não é assim também, né, gente? Porque assim, eu já conheci pessoas pessoalmente que Falaram, ai, tem TDAH. vai perguntar, né, nossa, você foi no médico? Não, eu vi no TikTok. Cara, é cada coisa que chega a ser piada. Como, por exemplo, talvez viu o TikTok dele. Opa, acho que ele já vai indo pro próximo. Então, o que eu queria comentar sobre isso que eu acho super importante? Quando a gente está fazendo um conteúdo para a internet, a gente como médico, como psicólogo, profissional de saúde mental, é muito importante a gente pensar, poxa, beleza,
Na internet a coisa é papum, a coisa é rápida, né? Ela é frenética, ela é dinâmica, vamos dizer assim. Então você tem que entrar nesse jogo de dinamismo, de velocidade, de fazer um conteúdo mais resumido, mais simplificado. Sim, muita coisa se perde no meio do caminho. Mas convenhamos, né? Sempre que você, enquanto um profissional da saúde mental, estiver explicando uma coisa para um paciente seu em terapia ou numa consulta médica, você vai explicar tudo para aquele seu paciente, todo o DSM daquele transtorno mental, né? Tudo que está no manual, você vai explicar sobre todas as pesquisas, você vai explicar sobre cada detalhe. Eu sei que às vezes eu exagero um pouco com os meus pacientes, às vezes eu acabo fazendo isso. Mas assim, você não vai, né? Em teoria você não vai fazer isso, né? Então, você sempre, enquanto profissional de saúde mental, vai estar resumindo as coisas para os seus pacientes na hora de fazer uma psicoeducação, às vezes sobre o próprio quadro dele, ok? Então, isso é comum de acontecer. E aí tem muitos profissionais de saúde mental, ouço muitos colegas psicólogos ou psicólogos aleatórios, né? Que eu coloco colegas não necessariamente como amigos, pessoas próximas, mas psicólogos, né, que às vezes até eu sigo nas redes sociais, que colocam assim, putz, é uma porcaria falar sobre transtorno, né, nas redes sociais, porque você vai ter que resumir, e se você vai resumir, você vai abrir margem para má interpretação. Mas como eu falei, a gente está sempre resumindo. Né? O que eu quero dizer? Eu não acho que o resumo seja uma coisa ruim. O que eu não gosto e que eu acho que é um grande problema e que eu acho que está muito bem exemplificado por aquele vídeo ali, né? Acho que era do TikTok, né? É maus resumos. Ok? Resumos ruins são um problema. É aquela coisa básica de você ser minimamente bom no português, na na formulação de um texto, de um script, conseguir pensar, ok, aquela coisinha que você faz ali do ensino fundamental em diante, sabe? De pegue as coisas mais importantes de um determinado texto, resuma as coisas mais importantes de uma forma coerente, mantendo a mensagem original. Isso que eu acho que faz boa parte dos problemas aparecerem. Não é resumir, mas é fazer um mau resumo. Como eu falei, com essa questão de português básico, né? De, vamos brincar assim, interpretação de texto, que nem o pessoal fala. Esse, para mim, que é o problema. E isso é muito complicado, porque gera problemas como aquele ali. Qual que foi o erro específico que eu acredito que foi muito grave daquele vídeo anterior? Foi que a pessoa deu uma... pensa assim, é um vídeo curto. Você tem que pensar, é um vídeo curto que vai ser reproduzido, quem sabe, aleatoriamente, sem contexto. Então você tem que considerar que você está fazendo algo para ser reproduzido num ambiente que às vezes não tem contexto. Talvez ele estava fazendo um grupo de vídeos anteriores que isso vamos dizer assim, fizesse mais sentido. Mas isso vai ser, tá na internet, vai ser reproduzido fora daquele contexto originalmente pretendido também. É uma coisa que a gente tem que tomar por garantia, ok? Então a gente tem que pensar, ok, se isso aqui for reproduzido fora de contexto, isso tem que ser compreensível. E é aí que vem, eu acho que a falha, né? Porque ele trata coisas que são hiper secundárias ou talvez terciárias de de um transtorno mental. Ele dá o exemplo do TDAH, ele dá o exemplo ali da depressão, né? Que podem ser também muito bem explicadas por qualquer outra coisa. Por exemplo, não tomar banho pode ser sintoma de depressão, né? Não, primeiro que sintoma não é nem a palavra correta, né? Sintoma é uma coisa muito mais específica, um termo técnico muito mais específico. Eu gosto de brincar não, né? Eu gosto de dizer que geralmente vamos usar o termo indicador nesses casos, quando é algo mais secundário, mas não faz parte de um critério diagnóstico mais bem consolidado, né? Então a escolha de palavras ali já é meio delicada. Mas mesmo assim, ele pegou uma coisa, mas tão simples e tão cotidiana, que, como o próprio Matheus falou ali, muita gente faz isso no dia a dia. Pode ser por falta de tempo, ter um trabalho puxado, dar um cansaço, é final de semana, quer relaxar ou qualquer coisa do gênero. Não, nossa, uma das últimas coisas que a gente vai pensar no primeiro lugar, como ele colocou ali, falando aleatoriamente, num vácuo, você não toma banho um dia, pode ser sinal ou sintoma de depressão.
Gente, isso num vácuo não faz sentido nenhum, né? Se você está falando com um paciente ou se você está fazendo um vídeo mais longo em que você já falou as coisas principais sobre depressão e você começa a falar coisas menores, está respondendo pergunta da galera, tem um contexto maior dentro daquela própria mídia que você está usando naquele momento, chegar e falar, olha, sim, não, concordo com o chat aqui, né? Realmente a pessoa está tendo problemas ali até de não conseguir tomar banho, não conseguir escovar os dentes, não conseguir fazer a higiene básica. Pode ser um sintoma de uma depressão maior, realmente, que a pessoa já está no nível mais grave, está atrapalhando muito a vida da pessoa, gerando uma disfuncionalidade de rotina, né? Isso pode ser sinal de uma depressão com um especificador mais melancólico, catatônico, né? Em que a pessoa ela fica muitas vezes sem a capacidade de fazer a rotina básica, pode estar junto com a anedonia, que é a falta de prazer de fazer as coisas. Olha, eu falei a mesma coisa que ele falou. Você veja, eu concordei com a ideia base do que ele trouxe. Mas você vê como a entrega faz toda a diferença, né? Você fala no vácuo essa questão de X pode ser sintoma de depressão. E qual que é o problema? Ele pegou uma coisa secundária, terciária, né? O ideal seria você falar, né, que seria muito melhor. Quando você não está conseguindo ter nem ânimo para fazer a tua rotina básica, inclusive higiene e tudo mais, pode ser um sintoma de depressão grave ou alguma coisa assim. Mas mesmo isso, eu ainda preferiria um contexto maior. O que eu prefiro fazer, né? Eu prefiro fazer uma questão relacionada a... Quando eu vou resumir muito uma coisa, eu prefiro dar o que é o principal. Foi uma coisa que eu fiz, inclusive, semana passada, numa caixinha de stories, né? Eu fiz até... Basicamente, deixei as pessoas me desafiarem, né? Olha, falem aí alguns transtornos menos conhecidos que vocês querem saber um pouco mais sobre. E é óbvio que eu ia tentar resumir em 1 minuto e meio, 2 minutos, ou alguma coisa assim. E o que eu fiz foi, beleza, as pessoas jogaram 2 transtornos. Acho que foi transtorno de personalidade narcisista e foi... que é um pouco mais comum, mais conhecido, mas um bem mais desconhecido, que é transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Não é TOC, é uma outra coisa. E perguntaram justamente a diferença entre os dois. E é óbvio que eu tinha que resumir pra caramba, né? O DSM, né, o nosso manual, tem páginas e páginas falando sobre esses 2 transtornos. Mas eu resumi pegando a coisa básica, o principal, né? O mignon ali da coisa. Se eu vou falar de uma coisa secundária, o que eu vou fazer é ter muito bem o cuidado de dizer que aquilo é uma coisa secundária, coisa que aquela pessoa não fez. E assim, agora, sobre a questão do que ele falou do TDAH ali, do deixar a comida no prato por último, eu só fico pensando de onde essa pessoa tirou essa informação. Eu não tenho a menor ideia. Nunca foi uma coisa que eu ouvi falar. Eu tô tentando pensar a lógica por trás da coisa, mas eu não estou conseguindo entender como que isso se associa com um quadro de TDAH. Ok? Eu nunca vi relato disso, eu nunca vi isso em literatura, eu não tenho a menor ideia. Então, assim, fica da imaginação de você conseguir pensar com a tua criatividade ali de onde que ele tirou isso. Né? O bom e velho vozes da minha cabeça. Né? Mas vamos avançar um pouco aqui. Que eu acho que esse era um dos casos mais interessantes aqui da gente comentar, por isso eu demorei um pouquinho mais nele. Esse médico aqui, que tá falando que eu, inclusive, faço muito isso. E sempre que eu vejo essas postagens de TDAH, eu penso, gente, mas eu faço todas essas coisas, que são coisas muito comuns. Deixar a coisa mais gostosa do prato por último. Isso, na verdade, não é nem só TDAH, gente. É coisa de pessoas que tiveram um background um pouco mais pobre, mais humilde. É uma coisa muito comum, sabe? Você quer salvar o melhor da festa pro final, né? É tipo aquele churrasco que começa só com pão de alho. E você fica esperando, né, a finalização do show. Gente, sempre, qualquer comida que eu vou comer, eu deixo mais gostoso pro final, porque eu quero ter aquele prazer ali, né? O ultimato, afinal... O Chico tem TDAH, você já percebeu, o Chico, né? eu acho que ele tem mesmo. Será que é de bom tom você dá um diagnóstico assim? De bom tom. O Chico tem TDAH. Bom tom. Se eu fosse ver Essa edição. vídeo desse e realmente levar a sério, eu já tava falando aqui pra vocês que tem TDAH.
será que eu tenho TDAH? E ele ainda tem o diagnóstico 2 em 1, porque depois ele ainda fala da depressão, né? Que se você passou 2 dias sem tomar banho... Gente, você não pode considerar que a pessoa pode ser só porca? A pessoa depressiva realmente pode ter esse comportamento. Pode ser que ela seja só porca. Sim, isso Quem é verdade. garante? Ué. Isso é verdade. Você aí que assiste a gente, Realmente, eu concordo com tudo que eles colocaram aqui. E eu vou adicionar uma coisa bem interessante, que é quando você vai dar um diagnóstico de saúde, de transtorno mental, né, e você é um profissional de saúde mental, você vai ter cuidado com várias coisas, não diferente do que muita gente acha. E, de novo, vou trazer aqui colegas psicólogos que infelizmente acham a mesma coisa. Mas diferente do que muita gente acha, dar um diagnóstico de transtorno mental não é simplesmente fazer uma checklist. Você vai considerar uma série de fatores muito grandes, não é só sintomas, mas é muita coisa. Você vai considerar um histórico, você vai considerar a personalidade da pessoa, você vai considerar a cultura na qual essa pessoa está inserida, né? Esses essas especificidades mais socioculturais, às vezes questão de gênero, questão de etnia, questão de regionalidade, de idade, né? O que é algo mais aceitável, menos aceitável numa idade, num subgrupo, né? Você vai considerar a história de vida daquela pessoa, exatamente o que o Matheus e o Guigo estão fazendo aqui, né? Dando nesses exemplos. Você vai considerar também, né, uma outra coisa muito importante, que para você ter um transtorno mental, todos os transtornos mentais têm uma condição que é muito importante, que você precisa que aqueles sintomas, aquela lista, entre aspas, de sintomas ali, né, ela cause ou um sofrimento clinicamente significativo, ok? Quem que diz que o sofrimento é clinicamente significativo? O profissional de saúde mental, segundo o seu treinamento. Às vezes é um pouquinho subjetivo, às vezes sim, mas muitos profissionais, assim como eu, acabam utilizando inventários, acabam utilizando testes psicológicos, né, uma avaliação psicológica mais completa, escalas e outras coisas para tentar tornar esse processo de considerar o que é um sofrimento clinicamente significativo mais objetivo e um pouco menos subjetivo, segundo um certo grau de evidência científica que a gente tem aqui construído ao longo de muitas décadas, ok? Então, isso é uma coisa muito importante. Ou a gente precisa ter esse sofrimento clinicamente significativo, ou seja, o profissional de saúde mental vai falar, cara, você está sofrendo bem mais do que uma pessoa que não tem um transtorno assim, ok? Ou a gente precisa ter uma disfuncionalidade, prejuízos claros e significativos em várias esferas, várias dimensões da vida daquela pessoa. Geralmente a gente vai estar falando, por exemplo, da esfera social, da esfera profissional, da esfera acadêmica ou escolar, rotina de vida, várias coisas assim nesse sentido. Então, quanto mais áreas, mais parrudo, mais confiável é esse diagnóstico. Então, se a pessoa está tendo vários problemas, disfuncionalidades, obstáculos, prejuízos que estão sendo causados por sintomas que são daquele transtorno mental, como descritos, né? Aí a gente vai considerar também que a gente pode estar falando de um transtorno mental. E se você tiver os dois, ou seja, o sofrimento clinicamente significativo e prejuízos em várias esferas da vida por causa daqueles sintomas, aí sim. Mas agora, para pensar. Não tomar banho um dia ou outro, ou deixar a melhor comida do prato no prato por último para comer. Cara, o que isso aí está causando de disfuncionalidade? O que isso aí está causando de uma questão assim de sofrimento, né, mental? Né? De novo, eu estou falando de não tomar banho uma vez ou outra também, né? Então, assim, percebe que não bate com essas coisas? Você é porca ou você é depressivo? Você é uma... Ou será que você é uma porca depressiva? Pode ser que você seja os dois, né? A gente nunca sabe, né? Nós temos aqui no nosso público gente depressiva. Temos porcas, temos aciadas também. Depressão, bipolaridade, transtorno do pânico, né, que eu tenho. De agressividade. Nós temos aqui também, gente, especificamente sintomas de TDAH para mulheres, com uma música maravilhosa de Lana Del Rey para dar toda a dramatização no fundo, né?
infelizmente vamos pegar direitos autorais se a gente usar, mas vamos ver quais são eles. Possíveis sintomas de TDAH Pode em ser mulheres. desajeitada. Gente, mas quantas pessoas do mundo são desajeitadas? Respostas emocionais frequentes, gente. Hiperfalante, gente, somos todos nós. Mas assim, eu gosto que tem um hiperfalante e em seguida tem um retraída. Retraída, né? Tipo, Então, como é que você vai saber qual que é a as forma duas coisas ao mesmo tempo. Não importa o que você seja. É TDAH, não importa. Esquecida. Ué, a pessoa pode falar muita facilmente distraída. Dificuldade em esperar. Eu tenho muita dificuldade de esperar. Nossa, que é uma coisa que me deixa puto. Dificuldade de iniciar ou terminar a tarefa. Gente, mas tá descrevendo toda a sociedade moderna. É. Ué, todo mundo tem TDAH, então é mais fácil diagnosticar a população inteira. E aí você vai, né, principalmente no TikTok, você vai nos comentários da postagem, que diz os sintomas do TDAH e tá assim, todo mundo falando, eu sou assim. Nossa, eu tenho todos esses sintomas. Nossa, não é possível. Eu tenho TDAH. Ai, eu mesma. eu sou assim, pena que não tem como ter ajuda. Gente, olha. Fiquem tranquilos, TDAH tem tanto terapias que podem ajudar muito, principalmente com maior grau de evidência científica. A gente tem ali umas linhas da TCC, com alguns trabalhos bem legais com relação a TDAH, e tem medicação, né? Então, a gente tem duas vias bem interessantes de tratamento. Então, sim, dá para ter ajuda com TDAH, não pense que aquele comentário está correto. Olha, a gente sério, tá rindo isso aqui, mas é um problema muito sério, porque muita gente, obviamente, realmente tem TDAH, mas tem muita gente que tá sendo diagnosticada pela internet. Eu acho que as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, os médicos, os psicólogos, tinham que ter um pouco mais de responsabilidade com o que eles estão botando na internet. Um pouquinho mais, pelo menos. É. Pelo menos um Porque pouquinho. assim, não é nem que essas coisas que eles estão falando não sejam coisas de pessoas que têm Mas é TDAH, muito raso. mas é muito básico. É muito raso e é irresponsável uma pessoa que é da área de saúde fazer um vídeo desse de forma tão rasa. Porque até a inteligência artificial, por exemplo, do Google, que quando você pesquisa lá sua doença, é a mesma coisa. Você fala tosse, câncer. Ai, hoje eu tô muito preguiçoso, o que pode ser? Câncer. É a mesma coisa. Agora é TDAH. Agora TDAH. Depressão. Agora também eu tenho sentido também que tem subido um pouco mais também, além do TDAH, é o autismo. Tá no charts também, Eu né? acho que Tá o autismo levantando tá charts. subindo também. E às vezes o diagnóstico ele é tão genérico. É que eu concordo completamente, assino embaixo, assim, tudo que eles falaram, ok? É uma questão de responsabilidade, de ética profissional. Eu vou falar pelo menos com relação à psicologia, né? Que eu sou mais familiarizado com a ética profissional da psicologia. Mas os conselhos de classe, né? O federal, os regionais, sempre estão tentando educar os psicólogos. De, olha, cuidado, isso tudo que eu falei, os conselhos regionais e federais e o federal de psicologia falam, né? Pensem com muito cuidado, muito carinho que vocês vão colocar na internet, porque essa coisa, vocês não sabem qual vai ser o público final do vídeo de vocês não sabem o que vai, para onde esse vídeo vai, onde que ele vai parar, onde que ele vai estar sendo assistido. É uma coisa que você falaria para uma pessoa em uma terapia, você não falaria aquilo num vídeo de internet, mesmo que você pegasse um pedaço e colocasse. É literalmente a mesma coisa que você falaria para a pessoa em terapia. Mas você coloca num vídeo de internet, cara, aquilo pode perder contexto muito rapidamente. Então, é necessário ter um mínimo de cuidado. Se alguém cortar, se alguém fizer alguma coisa, aí é problema da internet, né? Aí não foi você que cometeu o erro, né? Mas, poxa, quando você comete o erro já de partida, o negócio é complicado, né? E uma coisa que eu concordei muito com o que eles falaram também, e assino embaixo, todas aquelas questões, o retraída me pegou um pouco, assim, eu fiquei pensando, retraída talvez no sentido de que é comum que pessoas com TDAH deem uma cansada depois de um tempo e tenham períodos de estar mais retraída, por isso eu acho que a estranheza deles de falante depois retraída, talvez nesse sentido de que são dois momentos diferentes, mas para um diagnóstico de TDAH, o falante, que seria uma hiperatividade verbal, é infinitamente mais importante como um critério diagnóstico, vamos dizer assim, do que o retraída. Ok? Você vê, tem uma coisa principal e uma coisa secundária colocada lado a lado, com o mesmo peso, num grupinho de uma lista aleatória, que tipo, cara, para que fazer uma coisa dessas? Você coloca coisas terciárias junto com o critério diagnóstico central da parte da hiperatividade, sabe? Isso não faz sentido. E as pessoas, é óbvio que elas são leigas. Você está ali para informar essas pessoas. Então a pessoa acha que tudo tem o mesmo peso, ok? E assim, é bem o que eles falaram. Várias dessas coisas, eu acho que, como eu falei, menos o retraída, que eu fiquei um pouco na dúvida, que é bem mais secundário, terciário, quase todo o restante ali eram coisas bem principais do TDAH. Só que é falado de um jeito que acaba sendo
bem mal explicado. De novo, é, tudo que está ali são características que a gente tem no dia a dia, mas coloca assim só aquilo que eu falei agora há pouco no final. Mas esses sintomas têm que causar um sofrimento muito significativo, uma disfuncionalidade, prejuízos reais para a pessoa no dia a dia. Vamos ser sinceros, a pessoa ser esquecida. Qual que é o limiar para você se considerar esquecido? Qual que é o limiar para você se considerar falante? Num ponto de vista que causa prejuízo para você. Porque uma coisa é você se considerar falante, outra coisa é você se considerar tão falante que aquilo gera prejuízo na tua socialização. Uma coisa é você esquecer algumas coisas de vez em quando, você ser meio desorganizado, você ser meio desatento, porque você faz meio uma coisa. Outra coisa é isso constantemente estar causando prejuízo e sofrimento. De novo, olha, coloca essa frase no final, você vê, você já dá um contexto muito maior pro vídeo. Gente, a gente não tá pedindo para reinventar a roda, para o cara ser o expert, sabe? Não, são pequenos detalhes que você vai colocando num contexto de vídeo que fazem toda a diferença. Com coisas tão banais do dia a dia, que, gente, olha só, por exemplo, pensando aqui, características de autistas adultos. Olha a responsabilidade de falar uma coisa dessa, né? E escuta repetitivamente a mesma música. Gente, sou eu, sou autista. Se sentem bem sozinhos. Gente, sou eu. Não gostam de sair, sentam no mesmo lugar, têm sensibilidade com luz, toques leves. Vou pausar aqui pelo exemplo. Tem sensibilidade com luz, toques leves, sons e cheiros. Gente, tem sensibilidade é uma coisa muito leve. De novo, a gente está falando de hiperestesia, ok? Ou hipersensibilidade. É um patamar completamente diferente do que você jogar para um público leigo na internet. Tem sensibilidade com luz, cheiro, tá? Cara, quem é que não tem sensibilidade com sons, né? A minoria das pessoas não tem uma sensibilidade, pô, os ruídos aqui tá muito barulhento, está incomodando, né? Caramba, a pessoa não sabe julgar o limiar da coisa. Então faz um único vídeo que fala, beleza, como é que funciona a sensibilidade, né, a hiperestesia da pessoa com TDAH? E explica qual é a diferença de uma sensibilidade normal para uma hiperestesia de fato, ok? Cara, olha que massa que dá o vídeo, você tá falando da mesma porcaria de sintoma. Nossa, é muito eu, né? Tô vendo aqui que o Bruno tá falando, é muito é eu mesmo, né? Nossa, bem isso, né? Essa displicência de quem diagnostica e quem fica se identificando com tudo. Pois ou fica diagnosticando os outros. E o pior que é assim, eu, por bem ou por mal, eu não culpo nem tanto as pessoas que ficam diagnosticando os outros ou se autodiagnosticam se elas não são profissionais da saúde mental. Porque, infelizmente, a internet nos leva a cometer muitos erros. A gente não é obrigado a ser um expert em tudo, apesar da sociedade fingir que não é assim bem o negócio, né? Então, o que acontece? Eu acho que a nata da responsabilidade, e quem eu acho que tem mais poder de mudar isso, não são a população, não é a população geral, são os profissionais de saúde que estudaram para isso, mas claramente falharam no português, falharam na interpretação de texto, né? Falharam aí numa capacidade básica de ética, muitas vezes. Talvez eles até conheçam muito bem o que eles estão falando, mas eles são péssimos em transmitir com qualidade esse conteúdo nesse contexto online. Isso me preocupa muito. Sons e cheiros fortes. Esse último aí é o mais sério de autismo, eu acho. Mas são sintomas mais específicos. tão genéricos, assim, de você ver num espectro geral, que muita gente... Mas, claro, deixando claro, evite ficar se autodiagnosticando ou diagnosticando as outras pessoas. Não estou dizendo que isso é certo, só estou dizendo que quem tem mais poder de mudar isso mesmo são os profissionais de saúde, claro. A gente vai sair de um vídeo desse, principalmente pessoas mais novas que não vão ter esse tato de parar pra raciocinar. Um bando de imbecil que não sabe nada com nada. E vão sair achando, sou autista. Talvez seja mesmo, né? Às vezes pode ser mesmo. Mas não vai ser no TikTok que você vai descobrir. E não são só psicólogos, psiquiatras, gente. Médicos no geral. Eu acho que profissionais da área de saúde tinham que ser proibidos de ter rede social a partir de agora. Como é o caso dessa anti-querida aqui, gente. É óbvio que eles estão brincando. Eu conheço o humor deles aqui, eu sei que ele não tá falando sério. Mas é bem isso, né? Se você vê alguma coisa nas redes sociais, qual que é a coisa que eu sempre falo pra galera lá no meu Instagram, e vou repetir aqui, para falar pelo menos uma primeira vez nas live streams, né?
Se você viu alguma coisa, se identificou com, mesmo que tenha sido um psicólogo ou não um psicólogo que falou de sintomas de um transtorno mental, falou, nossa, sou eu mesma, euzinha, né? Qual que é a atitude que é legal de você ter? Isso aqui que vai fazer diferença, porque como eu falei, você não é obrigada a saber, mas qual que é a atitude sensata de se fazer nessa hora? Pelo seu bem, pelo bem das pessoas ao seu redor. Fala, ok, talvez eu possa ter isso aqui, fiquei na dúvida. Vou entrar em contato e marcar uma consulta com alguém, um profissional que aqui no Brasil pode dar um diagnóstico oficialmente. Quais profissionais podem dar um diagnóstico de saúde mental no Brasil? Médicos, principalmente psiquiatras, que são mais especialistas, mas teoricamente qualquer médico, e psicólogos. E se vocês ouvirem em algum lugar que psicólogos não podem dar diagnóstico, eu tenho um vídeo inteiro de mais de meia hora falando toda a questão da legislação, da jurisprudência e tudo mais sobre isso aqui no Brasil. Então não se preocupem. Confiem que é médicos e psicólogos. Se alguém quiser depois dá um toque que eu mando o link do vídeo, tá bom? Mas tá lá no meu tá no meu YouTube. Vocês vão achar bem facilzinho. É esse título mesmo, alguma coisa como psicólogos podem dar o diagnóstico. Então fiquem tranquilos que tem tudo lá, tá bom? Estava fazendo um acompanhamento e disse o seguinte: faltando 10 minutos para a minha hora de dormir, chega uma mulher infartando e com edema agudo de pulmão. E agora já passou 1h30 da minha hora de dormir. Ai, tadinha, né, gente? Coitada. Atualizações: a mulher morreu. Desculpa. E ela não dormiu. Gente, tadinha dela, né? E ela ainda tem coragem de postar o story com um sorrisinho debochado. Gente, a mulher morreu. Isso é uma coisa também que a gente tem que falar sobre as pessoas entenderem que nem tudo deve ser postado na internet, Nem né? tudo, sabe? Se você quer ser escrotinha debochada, então seja em silêncio. Sabe? Você vai postar isso na internet e aí, igual aconteceu com essa antiquerida, foi afastada. E com razão, né, gente? Imagina você vai no médico e você entra na rede social do médico, tá lá a mulher falando que Ai, minha paciente morreu e eu não pude dormir. seu sono. Gente, você realmente vai fazer piadinha sorrindo com a morte de uma pessoa? E é o que tem acontecido na internet. Tem a ética da profissão também, né? E é por isso que eu acho que tem que proibir profissionais da área de... Na verdade, tem a ética da profissão também, né? Como o Igor falou ali. Fiquem tranquilos. Na verdade, tudo que a gente falou, pelo menos me colocando enquanto psicólogo, né? Vamos dizer, ali foram vários, eu acho que psiquiatras falando algumas coisas. Mas se fossem psicólogos, tudo aquilo que foi falado, que foi mal explicado, cai dentro dessa parte da ética da profissão, tá? Tudo isso que a gente está falando até agora está na ética profissional. medicina de terem redes sociais hoje em dia. Tem essa outra aqui, gente, fazendo toda uma dramatização porque um paciente dela morreu. E aí ela vai fazer um vídeo aqui. É de bom tom? Não é de bom tom. Você percebe que o vídeo tem enquadramento, tem o posicionamento da câmera, tem a atuação, né? Profissional da competência incrível, Rogerinho. Porque ela não tá ali, tipo, não é natural, porque ela botou aquela câmera pra gravar. Com certeza depois ela foi assistir pensando, não, acho que não foi bom, não fiquei dramático o suficiente, deixa eu dramatizar mais. Essa daqui, pelo menos, eu acho que ela ainda é melhor do que a outra que tá debochando da morte da paciente, porque ela aqui tá, apesar de estar atuando, ela está atuando porque ela está triste. A outra tava feliz, A né? outra tava p*** que a mulher foi lá passando mal e não deixou ela dormir. Mas né? é estranho, né? Mas é estranho, vocês não acham um pouco esquisito isso? Ah, eu acho estranho demais. Assim como essa outra que participou desse mesmo fenômeno. Nossa, perdi um paciente hoje. E mesmo assim ela vai ter que ir pra casa e fazer tudo no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Mas um detalhe que chama atenção, gente, é que ela botou ali a câmera pra gravar no tripé, posicionado, né? E escolheu uma boa música, né, gente? Porque tem que render like, né? Não vai render like, então não valeu a pena a morte. E aí ela ainda vai mostrar o bundão dela ali, né, gente? O bundão tá em dia. A mulher tá morta, mas ela não. Ela está viva e com os agachamentos em dia e ela vai mostrar. Ah, ela pode ter perdido a noite, gente, mas ela vai mostrar que o treino dela valeu a pena. Porque ela não mostra nem a face, né? Você perceba que o rosto não importa, porque o que rouba o destaque aqui é o bumbum. O bumbum motivacional que nós já falamos aqui no canal várias vezes. E nessa dessas postagens de redes sociais de médicos, gente, as pessoas vão começando a se dica. Gente, nada contra mostrar bumbum na internet, vocês façam o que vocês quiserem, não estou aqui pra julgar, não estou aqui pra ser moralista, tá bom? Mas considerando o contexto do que a gente está falando, de uma questão assim grave, de um profissional de saúde, ali pelo jeito estadunidense, né? Aquela coisa assim bem tipo... você está misturando coisas meio delicadas. Não é porque é o bumbum, mas é porque é toda a questão da encenação e tudo mais. A mulher tá morta, mas ela não, bem isso. Seja bem-vindo, ou bem-vindo, ou bem-vinde. Obrigado aí pelo comentário. Mas é bem isso mesmo. É complicado você misturar certas coisas delicadas, tá?
a se diagnosticar e também receber diagnósticos de outros que se metem na sua vida, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a gente até de fãs diagnosticando seus próprios ídolos. Essa daqui eu não aguento, eu queria tanto ver o resto dessa postagem provando que Taylor Swift é autista. Arrasta pro lado, eu queria achar essa postagem pra eu poder... Eu quero ver por que o fã tá diagnosticando ela com autismo. Gente, é uma coisa muito séria pra você diagnosticar à distância. Uma pessoa que você acha que conhece, Gente, né? não, e autismo, sabe? É uma coisa que às vezes pra você diagnosticar é muito tempo com os profissionais envolvidos pra você ter certeza daquilo. Não é uma coisa que você chega e você fala, eu sou um pouco esquecido. O médico chega e fala autismo. Não é, assim que como funciona. TDAH também, né? Como o TDAH também não é assim que funciona, não é uma coisa rápida, é uma coisa que exige tempo com um profissional adequado. Mas aí chega alguém na internet e pronto. Ela é autista. Porque ela fez uma coisa que é típico de autista, com certeza ela é. Fica tratando essas pessoas que são autistas ou que têm TDAH e tal, como se elas fossem um post de caricatura, né? Assim, Como se fosse um traço de personalidade. E aí entra no bolo, gente, até o diagnóstico de mãe. O garoto que postou o print da mãe dele mandando vídeo. Essa coisa que eles estavam falando até antes, né? Ficar diagnosticando com autismo e TDAH são dois bem famosos ultimamente, concordo com o que eles estavam falando mais cedo no vídeo, né? Mas essa coisa bastante de o funcionamento dessas pessoas é tão diferente em coisas tão cotidianas, porque elas literalmente nasceram com o cérebro, né, em uma configuração diferente, com uma fisiologia diferente, né, às vezes até uma questão anatômica que a gente ainda está estudando tudo isso aí. Provavelmente a gente vai descobrir mais sobre, a gente já tem algumas evidências, mas a gente ainda vai descobrir muito mais coisa à medida que a tecnologia, que exames vão melhorando, né? A neurologia vai entendendo mais ainda. Mas são pessoas que literalmente nasceram com o cérebro diferente, são diagnósticos de transtornos mentais, né, do neurodesenvolvimento, no caso, né, que são extremamente genéticos, hereditários, com um coeficiente de heredabilidade muito alto. E o que não é bem explicado pelo coeficiente de heredabilidade alto é muito pela expressão gênica, né? Muitas vezes é questão de fatores externos, principalmente durante a gestação, que causaram alguma modificação, se certos genes estão ligados ou desligados, gerando ou não enzimas ali. Então você tem toda uma questão biológica do nascimento que faz com que as pessoas sejam bem diferentes em certos comportamentos. E eu acho que isso dá um certo conforto para algumas pessoas para se autodiagnosticar naquela vibe de eu sou diferentão mesmo, né? Parece que você se encaixa assim do tipo, as expectativas sociais não funcionam sobre mim, eu me liberto dessas coisas, dá até um certo relaxamento, um alívio, vamos dizer assim, uma permissão, entre aspas, para você poder agir de forma diferente, falar, não, eu ajo assim, não me julgue, não que a pessoa fale isso em voz alta, né? Mas aquela sensação de eu não posso ser julgado por isso porque eu tenho esse diagnóstico mesmo, esse autodiagnóstico, né? Então é uma coisa bem delicada, é muito, muito complicada essa questão assim de você se dar esse tipo de diagnóstico, principalmente dessas coisas aqui. De 7 características de autismo e ainda falou, acho que você é autista. Simples assim, né? Simples assim, resolveu o problema. Calma. Eu vou voltar aqui porque eu acho que eu cortei num momento meio ruim. Só. Então, quando a mãe diagnostica também, nossa, uma das coisas mais comuns que eu já vi assim nas redes sociais é mãe diagnosticando entre aspas, porque não é um transtorno mental, mas diagnosticando os filhos com altas habilidades. Caramba, personalidade. E aí entra no bolo, gente, até o diagnóstico de mãe. O garoto que postou o print da mãe dele mandando vídeo de 7 características de autismo e ainda falou, acho que você é autista. Simples assim, né? Simples assim, resolveu o problema. Tava aqui sem nada pra fazer, descobri que você é autista. Eu acho que isso explica muita coisa do seu comportamento. E é assim que vai, né, gente? E dessa forma, as pessoas, inclusive, vão perdendo a confiança em profissionais da área de saúde. Na internet fica uma coisa tão ridícula. Aí chega, por exemplo, no caso dessa menina aqui, que vai fazer uma cirurgia e tem, tamanha é a desconfiança dela que ainda escreve na perna que vai fazer a cirurgia, fala, é a outra perna. O medo, né? Afinal de contas, eu tenho visto muito casos recentes, inclusive, de pessoas operando o ombro errado. Às vezes a pessoa chega lá com conjuntivite e sai e perde a mão. Olha, eu acho que eu faria igual. Eu acho que eu escreveria no corpo todo e falava, não é aqui também, não mexa, não touch. Como minha esposa literalmente foi operada semana passada num hospital bastante questionável em vários sentidos, eu tô meio sensibilizado para isso. Eu falo, tipo, eu entendo essa preocupação. Eu entendo plenamente essa preocupação, né? Como eu disse, não é que as redes sociais pioraram os profissionais, é porque elas só mostraram que existe mesmo um profissional ruim desde sempre, né?
Um dos casos mais absurdos que eu vi recentemente é desse médico que vai dar uma notícia que é um pouco chocante, não apenas chocante, mas íntima, particular para uma paciente, e ele decide fazer isso de que... E ele decide fazer isso de que forma, gente? Gravando um vídeo para as redes sociais dele e ainda debochando e rindo. De um momento que a pessoa claramente não está rindo. Não está achando nada legal. Mas ele quer fazer um conteúdo pra internet em um momento de vulnerabilidade do paciente. Existe o sigilo de consulta, né? Existe. E, ó, gente, é tão absurdo. Eu vou assistir com vocês pra gente acompanhar passo a passo. Essa situação é um ultrassom transvaginal. Essa moça tomava microvilar? Microvilar. Essa moça. Gente, eu já tinha falado pra ele, olha, para de gravar agora. Mas às vezes ela não viu que estava gravando. E deu negativo, né? Deu teste negativo. Aí ela veio fazer um ultrassom transvaginal. Dentro do útero, a gente vê essa manchinha branca aí. Que é o quê? Gravidez. Sério? Mentira. Verdade. Gente, ele dá a notícia da gravidez indesejada no TikTok. Essa manchinha branca dentro de uma bola preta? É um bebê de quantas semanas, Renata? Mentira, moço. Verdade, moça. Ó, Gente, olha, nossa. O jeito jocoso de falar. Gente, o jeito que ele fala de forma debochada. Verdade, moça. Gente, a mulher claramente abalada, que ela recebeu a notícia da gravidez dela, que foi ali, obviamente, um acidente, uma gravidez indesejada. E ele ainda vai gravar e fazer piada. Claramente eu não sei, mas que parece balada com toda certeza. Nossa, a gente não merece... Fala se não merece um tapa na cara. Mano, eu só vejo a minha mão na cara dele. Porque ele só vai parar quando ele tomar um pau, entendeu? Agora que eu vi que o TikTok dele é só disso. Gente, é de uma falta de sensibilidade tão grande, tão absurda. E ele ainda continua. Ele percebe que a mulher, com certeza, deve ter ficado... Porque não é uma coisa fácil de se ouvir, né? Se você não tá esperando, é uma coisa dura de se ouvir, né? Que você tá grávida, se não foi uma gravidez planejada. E ainda você vai transformar esse momento, né? Que deveria ser um momento dela, no momento seu de ganhar like. Pra mim tem que afastar uma pessoa dessa. ó, dá pra ver o coração pulsar no meio da tela. Infelizmente, quer dizer, felizmente ou infelizmente. Essa parte que ele fala. Infelizmente, Quer dizer, felizmente ou infelizmente, quando a gente depende. quer. 7 semanas, moça. Ah, não tem condição. Gente, não tem condição uma coisa dessa. Eu, inclusive, é uma coisa que tem ficado muito comum, inclusive, alguns que até às vezes, eu vou confessar que me desanima de ir em alguns profissionais, porque hoje em dia é muito comum, às vezes você tem que assinar contrato, né, da coisa, e às vezes tem lá a cláusula já de postagem. De postagem, e às vezes, tipo assim, não tem a opção de, tipo, concordo ou não concordo. O que eu tenho que fazer sempre é, porque, fiquem espertos a isso, inclusive, porque muitas vezes você vai assinar contrato em médico, de, sei lá, né, falando que você consente com o procedimento e tudo mais, e no meio do negócio tem lá falando que você autoriza a sua imagem, O uso de imagem, blá blá. e tudo pra postagem nas redes sociais, e você nem percebe quando você vê, você já assinou, e depois você não pode nem reclamar. Então, todas as vezes, eu já percebi que isso acontece todas as vezes eu pergunto pra pessoa se tem essa cláusula, eu vou lá, aí você tem que escrever, não autoriza, enorme, dá uma riscada na cláusula pra você deixar claro que não permite, porque às vezes eles não dão nem a opção. Não autorizo. Já é natural, assim, você já chega lá, você já tá dando seus direitos de imagem. E às vezes isso me desanima até de alguns profissionais, às vezes eu penso assim, nossa, tô querendo ir num profissional de, sei lá, uma área específica. Aí você vai lá procurar na internet, e você percebe que a pessoa mais é criadora de conteúdo para as redes sociais do que a própria profissão dela. Enfim, o que vocês acham? Enfim, isso que eles falaram ali também é uma dica muito legal de vocês fazerem com a cláusula. É importante, uma coisa para ficar de olho. Eu, pessoalmente, eu nunca vi isso acontecendo e nunca conversei com ninguém que rolou isso, de ter essa cláusula lá. Mas eu confesso que eu não duvido nem um pouco do que eles estão falando, né? E até não sei se já chegou a acontecer alguma coisa assim com vocês, né? Deixem aí no chat porque eu quero ouvir, mas de novo, não duvido nem um pouco. E isso que eles falaram, até dei uma confirmada depois, é oficial. Vocês podem fazer isso de riscar a cláusula, falar não autorizo e tudo mais, né? E de novo, dentro da psicologia, a gente tem até aquela coisa de psicólogos poderem, se o paciente ou ex-paciente autorizar por escrito e tudo mais, pode deixar um relato, gravar um vídeo falando como foi a terapia ou alguma coisa assim, dá para fazer isso, não é antiético. Só que tem mas tanta gente que abusa disso, como o caso desse médico aqui, de novo, não vou comparar 100%, dizer que é a mesma coisa, a ética da profissão, pode ser um pouco diferente, mas você vê, tem o que o médico fez ali, uma coisa assim, são coisas que eu super tranquilamente imagino psicólogos abusando, e já vi vários abusos assim, né, de situações de pegar o paciente, não ler, faltar empatia, como vocês estão falando aí no chat, né, essa coisa
não conseguir se colocar no lugar do outro, ver que a pessoa está num momento de vulnerabilidade. Essa palavra é muito importante também dentro da psicologia, né? Sacar que o teu paciente, às vezes até esse paciente, está em um momento de vulnerabilidade. Eu acho que é errado e ninguém deveria colocar, por exemplo, um relato, né? Falar com o paciente, tá de boa de dar um relato, mas não, eu não acho errado. Mas é que tem tanto profissional que faz isso de uma forma ruim, e se aproveita, e até no direito a gente tem aquela questão do consentimento viciado, né, que é uma questão bem interessante no direito, né, que é muito importante, né, a pessoa ela tem que estar em plenas condições para consentir com alguma coisa. E no direito pode até anular, às vezes, até um contrato oficial por um consentimento viciado, se é porque a pessoa não sabe exatamente o que aquela coisa que ela está assinando envolve, ela não tem conhecimento, ela não está num bom estado, não foi explicado direito para ela estava sendo ameaçada de alguma maneira de perder, por exemplo, um serviço. Tudo isso gera consentimento viciado dentro do direito. E assim, olha a importância da gente considerar isso. É empatia, é tudo, né? Então, assim, de novo, não sou contra algumas das práticas que são autorizadas pela ética da psicologia, mas tem tanta gente que abusa que eu entendo porque que volta e meia eu vejo, né, os conselhos regionais aí falando, se vocês fizerem isso, não é proibido, mas se vocês fizerem, a gente vai avaliar para ver se não foi antiético, se não foi um exagero, né? Eles tentam prestar o máximo de atenção possível nesse tipo de coisa. Mas os conselhos de psicologia, regionais, federais e etc., eles não são oniscientes, né? Eles têm a responsabilidade social de proteger a sociedade de maus profissionais. Aqui eu não vou nem pegar o finalzinho do vídeo, que é só eles dando a finalização, falando as burocracias, né? Então, assim, o que eu queria ensinar para vocês, só antes da gente terminar a live. A gente tem essa questão aqui que se chama o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Se vocês colocarem na internet isso aqui, isso vale no território nacional inteiro. Hoje em dia, por uma questão assim não é bem legislação, mas de uma determinação dentro do Conselho Federal de Psicologia, todo psicólogo que vai iniciar um serviço com alguém precisa passar o código de ética do psicólogo, seja uma cópia física, uma cópia digital, alguma coisa assim, o link está na internet. É só você colocar esse nome aqui, garantir que é a versão de 2005, que é a versão mais recente, tem uma versão anterior, mas ela está defasada, tá bom? E você vai ter facilmente aqui o PDFzinho do código de ética. Ele tá bem escrito, tá bem estruturado, ele não é muito longo, tem 20 páginas desse tamanho aqui, fala coisas como princípios fundamentais, né, das responsabilidades do psicólogo, então quais coisas o psicólogo tem que cuidar. Daí a gente tem aqui, né, dentro das responsabilidades, né, o artigo 1º, né, são deveres fundamentais, e o artigo 2º ao psicólogo é vedado, então tem partes que são proibidas ao psicólogo, ok? Por exemplo, praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, né? B. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual, qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. Então, você tem isso aqui, né? Você tem mais umas partezinhas, ok? Por exemplo, questão de dinheiro, a questão de paralisação, de greve, no relacionamento com profissionais não psicólogos, psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos sendo efetuados por outro profissional, né? Quando que eles podem se meter, para o atendimento de crianças, de adolescentes, questão do sigilo profissional, conflito entre exigências do sigilo profissional, né, e outras coisas, quando que dá para quebrar o sigilo. Então, você vai vendo, tem várias e várias e várias coisas aqui, e é simples, isso foi feito não para psicólogos apenas, mas foi feito também para que qualquer pessoa possa pegar isso aqui e ver assim, putz, meu psicólogo fez tal coisa, pode? Não pode? Dá uma olhada.
ok? Dá uma olhadinha. Como eu falei, coloca só o nome aqui, né? Código de Ética Profissional do Psicólogo na internet e vê se é a versão de 2005. Fechou, já é o primeiro link que vai aparecer lá. Tá, mas o meu psicólogo fez alguma coisa errada comigo. Ou eu vi um vídeo, né, eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo que estava no vídeo do Matando Matheus a Grito, devia ser médico ou, no caso, psiquiatra, que é uma especialidade dentro da medicina. Né? Mas vamos dizer que seja um psicólogo. Vi um vídeo que é nem aqueles lá de psicólogo. Você fala, cara, isso aqui está desinformando, isso aqui está fazendo mal, isso aqui não é legal. Eu posso denunciar? Pode. Ah, como é que faz? A gente fala muito, denuncia o psicólogo fazendo algo. Como é que denuncia? A denúncia, ela ocorre, você vai ter que acionar o Conselho Regional de Psicologia da sua região. Eu sou do Paraná, o Conselho 08, né? Então, o meu é o CRPPR, ok? Então, você vai no site do CRP da sua região, do seu estado. Como eu falei, eu estou usando o meu exemplo aqui porque é o do Paraná. E você vai vir aqui, por exemplo, aqui você vem na aba de serviços e clica em fazer denúncia. Ele vai explicar tudo certinho. Então você entra no site do CRP da sua região, Conselho Regional de Psicologia, e acha essa partezinha do como fazer uma denúncia. E vai explicar bem certinho tudo, né? A burocracia exata pode mudar de conselho para conselho, né? Um vai pedir, manda nesse e-mail, outro vai pedir, você manda nesse e-mail aqui, né? Uns vai pedir assim, já manda com tais coisas, né? Ou, não precisa depois. Mas, enfim, tem detalhes. Mas, de modo geral, o que a gente vai ver aqui? Tem dois tipos de denúncia, vamos dizer assim. Você pode fazer uma queixa, também chamado de notícia, né? Ou você pode fazer uma representação formalizada. Isso vale para todos os CRPs, ok? Então, qual que é a diferença entre as duas? A queixa, ela pode tranquilamente ser anônima. E ela é muito útil para situações como aquela que a gente viu ali nos vídeos. Vamos dizer que fosse um psicólogo fazendo aquelas coisas. E eu não conseguiria nem fazer a queixa ali vendo o vídeo do Matando Matheus, porque eles, se a pessoa não é famosa, eles protegem ali a privacidade da pessoa, né? Então, o que é essa queixa? Você vem aqui, você vai seguir as dicas e tudo mais. Você pode fazer de forma anônima, falar, olha, coloca em anexo da forma que eles pedem ali, né, o máximo possível de evidências de que algo foi feito errado, né, sei lá, posta print, manda o link da pessoa, alguma coisa assim, e com isso, isso vai ser mandado para a Comissão de Orientação e Fiscalização, que é a COF. Geralmente, vai ter um caráter mais educativo para o psicólogo. A COF vai receber essa queixa, e isso vai correr em sigilo. Você fez a denúncia anônima, você não vai saber o que aconteceu a partir disso, tá? Mas aí você vai, a COF vai lá, vai chegar no psicólogo, vai verificar a partir das suas evidências, ou vendo vídeo, seja lá o que aconteceu, vai verificar que sim, de fato, ocorreu uma falta ética. Geralmente, se for uma coisa simples, se for pontual e tudo mais, vai ser feita mais uma orientação, vai ser em caráter educativo, vai ser aquela puxada de orelha do tipo, olha, aqui está exatamente o que você fez, aqui está por que você não pode fazer, não se repita. Só que se está repetindo, ou se é alguma coisa mais grave, alguma coisa assim, pode vir alguma punição. As punições estão lá no manual de ética, mas aqui tem várias dúvidas e tudo mais, mas tem uma parte que tem das punições. A pessoa pode até perder o direito de ser psicólogo, perdeu a inscrição no Conselho de Ética. Só que, vamos dizer assim, para situações em principalmente que você é ou era a pessoa que o psicólogo ou a psicóloga estava atendendo, se você era paciente, estava usando o serviço daquele psicólogo ou psicóloga, não precisa ser só clínico, não precisa ser só terapêutico, tá bom? Pode ser, sei lá, profissional, né, no sentido de carreira, um psicólogo organizacional, um psicólogo escolar, pode ser qualquer coisa assim, não precisa ser só psicoterapia. A ética é de qualquer serviço de psicólogo, não é só para psicoterapia, tá? Mas se você se sentiu lesado, se você se sentiu lesada, você pode abrir uma representação formalizada, que vai ser um caminho um pouquinho diferente, ok? E daí vai para a comissão de ética, que é a COE, ok? A comissão de ética, ela vai ver
exatamente o que aconteceu, não vai poder ser anônima e você vai ter direito até certo ponto de acompanhar o processo. Tem até questão de mediação que pode ter no meio do caminho que você pode aceitar. E se for comprovado, sempre vai terminar com algum tipo de punição grave ao profissional, ok? Punição grave no sentido de punição significativa, tá? E isso, claro, isso a gente está falando numa instância regional, e essa punição ela tem que ser referendada pelo CFP, por uma instância superior, tá bom? Pelo Conselho Federal. Mas aí é uma coisa um pouco mais complexa, né? Se você se sentiu lesado, vá pela parte da representação. De novo, ó, o exemplo aqui do Paraná, você clica nos links aqui, ele te dá certinho. Tudo que dá para fazer, e daí você manda nesse e-mail, manda seguindo essa ordem, preenche esse formulário, né? O site do conselho da sua região vai ter isso, obviamente, bem certinho para você, tá bom? E uma outra coisa que é importante, se a pessoa fez uma coisa errada, ilegal, ilícita, uma coisa ruim, e por acaso a pessoa é psicóloga, mas quando ela fez isso, ela não estava exercendo a profissão, gente, esquece. Queixa e representação não tem nada a ver, não é o CFP ou um CRP que vai cuidar disso. Se por acaso a pessoa te agrediu verbalmente, te humilhou, e você descobriu que ela era psicóloga, não tem nada a ver. Foi na rua, vamos dizer assim, ok? A pessoa foi racista com você e o cara era psicólogo. O CRP, o CFP não tem nada a ver com isso. Ele não estava exercendo a profissão de psicólogo naquele momento. Aí você vai procurar a justiça por crime comum, tá bom? Não é questão de queixa, não é questão de representação. Eu, pessoalmente, na minha questão de moralidade, acho mais grave um psicólogo fazer isso, uma pessoa que deveria ter estudado, que deveria ser mais empática e tudo mais, com toda certeza. Né? Se um psicólogo faz coisas erradas, eu sempre julgo um pouquinho mais, não posso negar. Né? Porque você acha que a pessoa é mais esclarecida e tudo mais, né? Mais empática, mas, assim, na questão da burocracia, tem que separar essas duas estações. É no exercício da psicologia, tá bom? Então é isso, né? Achei legal que vocês gostaram, que vocês acharam interessante aí. Bruno, com toda certeza, logo que eu tiver um tempinho eu já respondo ali, tá? Fica tranquilo, não estou ignorando nem nada assim, é mais uma sobrecarga aí dos últimos dias mesmo, tá bom? Mas pode mandar lá também que logo que der eu consigo dar uma sentada ali para responder as coisas. Então assim, lembrando, podem perguntar alguma coisa agora no último minuto também, fazer algum comentário, né? Mas se vocês curtiram, tem alguns anunciozinhos bem rapidinhos para fazer agora no final. Primeiro, né, só lembrando, a minha página principal é o meu Instagram, o @ArthurClemes, certo? E sobre as questões aqui das lives, eu vou estar mudando algumas coisinhas nas lives nas próximas semanas, né? Eu estou com uma sobrecarga muito grande, eu estou tendo que reorganizar um pouco algumas coisas que eu estou fazendo e algumas novidades estão por vir, porque eu preciso melhorar a minha logística aqui no meu marketing, minha logística nas coisas que eu faço aqui na internet, e isso envolve um pouco as plataformas. Nesse momento, eu estou na Twitch, mas eu vou começar uma transição para minha outra rede social que me permite fazer stream, que é o YouTube. Okay? Eu vou começar nas próximas semanas, não tenho uma data exata, vou fazer isso gradualmente, mas vou começar a fazer as streams especificamente no YouTube. O meu YouTube é Arthur K. Fernandes, ok? Mas uma das coisas que eu quero fazer é mudar o nome para O Psicólogo Geek lá também, ok? Mas se vocês quiserem já se inscrever, se vocês gostaram aqui do que vocês viram hoje e já quiserem entrar lá, fiquem à vontade, o link está no meu Linktree, que está na descrição aqui do meu perfil da Twitch, ok? Então se vocês quiserem já ir migrando para lá também, ok? Psicólogo Geek, pois é, mas eu acho que eu comecei a me afeiçoar com o Psicólogo Geek. Bastante gente me deu essa ideia também, mas eu acho que eu vou ficar com o Psicólogo Geek mesmo, com um O especificamente na frente. Eu acho que dificulta na busca às vezes, ok, vou dar uma olhada nisso. Mas enfim, o horário das sessões não vai mudar. Das sessões, não, desculpa. Ou o lado do psicólogo falando aqui. O horário das lives não vai mudar.
Então, para quem não conhece, as minhas lives sempre ocorrem em 2 momentos da semana. Tem a de hoje, que tem o quadro do Psicologia ao Vivo, que eu faço esses reacts e tudo mais. Mas esses reacts duram 1 hora, são segundas-feiras, das 7h30 às 8h30. Já estou fazendo os meus 10 minutinhos extra aqui. E aí o que acontece? Vou manter esse quadro lá da mesma maneira, né? Vou continuar até fazer lá. E aí a outra coisa é as minhas lives de domingo. As lives de domingo vão continuar no mesmo horário, tem duração de 2 horas e são lives em que eu misturo psicologia e game e cultura geek e etc. Né? Aqui são quaisquer temas que estejam relacionados à psicologia. As de domingo tem muito mais cultura geek. No momento, eu estou fazendo, né, a live das 7 às 9 horas. Demorei para lembrar um pouco aqui de cabeça, né? Então das 7 às 9, o horário não vai mudar. O que vai dar uma mudadinha é exatamente o que eu estou fazendo, porque eu estou jogando uma série chamada A Psicologia de The Witcher 3, que eu estou fazendo toda uma análise psicológica enquanto eu jogo pela primeira vez The Witcher 3, com pouquíssimo spoiler, não tem quase nada de spoiler do game, e eu estou jogando em semanas alternadas também Minecraft. Eu cheguei na dolorosa decisão de parar de jogar Minecraft, ok? Para focar mais no The Witcher 3, porque tá valendo mais a pena, eu tô gostando mais, tá gerando mais interesse no público, né? Tem mais o público que eu curto, o público do Minecraft não tá muito com o público que tem a ver comigo, né? Com o que eu tô querendo puxar. Então, quem sabe um dia eu jogue Minecraft de novo, mas agora não vai ser o momento. Então, a partir de agora, nesse mesmo horário, sempre vai ser a live de The Witcher. Mas eu tô preparando uma pequena surpresinha que eu não consigo dar uma previsão de quando vai rolar, mas vai ser um quadro novo que eu vou abrir que vai ser nesse mesmo horário da live de The Witcher, provavelmente uma vez por mês apenas que eu vou fazer, que eu vou pegar esse horário para fazer isso, mas eu não vou dar spoiler ainda porque eu ainda estou vendo os detalhes disso e eu não consigo dar uma data exatamente porque, como eu falei, ainda estou vendo tudo como vai funcionar. Tá bom? Mas com toda certeza, se vocês quiserem mais informações, fiquem acompanhando as lives aqui ou vejam as novidades no meu Instagram, que é onde eu posto coisas mais diariamente ali, tá certo? Quando eu migrar para o YouTube, eu vou continuar fazendo exatamente essas mesmas coisas, nesses mesmos horários, mas como eu falei, agora eu vou focar mais no The Witcher, vou parar com o Minecraft também nos domingos, ok? Então é mais isso. Entendi agora a questão do psicólogo geek, você tem mais termos de busca do nome. Verdade, verdade. Faz sentido essa questão aí. É um dos pensamentos que me veio na cabeça, inclusive. Puxa, Left 4 Dead quando? Nossa, com toda certeza. Isso é uma coisa que a gente tem que dar uma jogada que o dedo tá coçando. É só conseguir um tempinho ali de descanso, principalmente no final de semana, alguma coisa assim, que tá garantido aí, beleza? Mas então é isso, pessoal. Terminou aí o momento dos avisos paroquiais. Eu agradeço demais a presença de vocês. Obrigado quem passou pela live. Obrigado quem assistiu, ficou até o final, não comentou nada. Obrigado por quem comentou coisas aqui também. Valeu mesmo por todo o apoio de vocês, pela participação. Espero que tenha sido um tema bem legal, que tenha ensinado coisas importantes para vocês. Tá bom? Eu espero que tenha sido uma boa maneira de abrir a semana de vocês, nesse final de segunda-feira, e que vocês tenham uma ótima semana, melhor possível, com feriado no meio do caminho e tudo mais, tá bom? Então, qualquer coisa, se quiserem conversar comigo, tem direct de Instagram e tudo mais, mas, no mais, vejo vocês na próxima live. Um abraço e até a próxima.